No final de 2018, eu estava um pouco cansado de ficar trabalhando para os outros, não ter tempo, o dinheiro nunca sobrava e isso me incomodava muito. E eu comecei a pensar como que eu poderia ter uma fonte de renda extra ou investir em alguma coisa e me deparei com o mercado financeiro. E claro, eu me apaixonei por esse mercado porque eu vi uma oportunidade de não mais trabalhar para ninguém, ter mais tempo. E eu percebi também que é uma área que só dependia de mim. E eu quero te falar um pouco mais sobre isso e um pouco da minha história, de como eu comecei, para te animar. Floto entre las olas, después caminando entre la arena. Se você também, por um acaso, está como eu estava lá em 2018, você está no lugar certo. Eu não sei o que te trouxe aqui, se foi algoritmo, se é você também querendo aprender sobre o mercado financeiro, mas aqui eu vou te ensinar a também a sair de uma vida medíocre, e quando eu falo medíocre, eu falo uma vida mediana, uma vida que você até quer algo mais, talvez você não queira ficar rico, mas pelo menos você quer ter um pouco mais de tempo com a sua família, ou você ter um pouco mais de retorno financeiro. E o mercado financeiro, se você saber levar da forma correta, é possível. Eu falo isso porque eu vim do zero e hoje eu consegui. Aí você pode me perguntar, caraca, você está rico? Não, vou ser humilde para falar que eu não estou rico. Mas da onde eu estava e onde eu estou hoje, o sentimento realmente é de estar rico. Hoje você só precisa entender como a plataforma funciona, como o mercado como um todo funciona. Você precisa pegar uma certa confiança nessa modalidade, nesse tipo de investimento, para você ter essa confiança. Porque tem muita gente que fica com medo. E eu vou te falar, em pleno 2024, 2025, é complicado. Por quê? Muitos golpes na internet, muita gente querendo vender curso, muita mentira. Por isso que eu estou aqui, não estou te vendendo nada, não estou te prometendo nada, eu só estou te explicando que eu fui algo, eu passei dificuldade, foi complicado, mas hoje para mim está diferente. Hoje eu tenho uma facilidade de conseguir faturar utilizando essas plataformas. Para você começar, você precisa abrir sua conta, para isso eu deixei o link aqui na descrição, onde você pode ver as plataformas que eu uso. Você vai abrir sua conta. Se você quiser também acompanhar os nossos trabalhos, eu estou com um grupo lá no Telegram, também eu deixei na descrição, você pode entrar no nosso grupo. Você vai acompanhar eu operando ao vivo todos os dias. E essas operações ao vivo é em tempo real, você vai ter acesso ali à sua plataforma, que é idêntica à minha. Então você também pode aproveitar das minhas análises e conseguir operar junto. E se tudo der certo, você pode obter um retorno financeiro e também você pode aprender essas técnicas. Então, por isso que é muito importante você participar e estar por perto. Então, ou seja, lá em 2018, no final de 2018, início de 2019, nós nos deparamos um pouco com a pandemia. E eu trabalhava fechado. E essa pandemia, ela prejudicou muitas famílias, né? Prejudicou muitas pessoas que estavam perdendo o emprego porque eles dependiam de contatos, de estar na sociedade para trabalhar. E o meu trabalho exigia que eu fosse à casa das pessoas. Então esse contato que a gente precisava ter com as pessoas para poder trabalhar já não estava tão acessível assim por conta da quarentena. Então eu ficava muito tempo à toa na empresa que eu trabalhava e resolvi usar esse tempo para começar a estudar. E eu comecei a estudar o mercado financeiro. Claro que no início nós vemos bastante prós e contras, né? Será que é golpe? Será que funciona? Então eu via muita gente falando bem, eu via muita gente falando mal. Então eu ia assim, no conselho da galera do YouTube, porque eu não conhecia ninguém que mexia com isso. Então eu escolhi alguns mentores, algumas pessoas para me seguir e ia no conselho deles. Eu tentei a Forex, eu tentei a B3, eu tentei ações, eu tentei fundos. Porém, a modalidade de opções binárias, ela foi melhor para mim pela seguinte questão, o investimento era menor. Eu só precisava de R$ 50 para começar, eu só precisava de 70 para começar, e a B3, o Forex, essas outras 100 ali, 50 não era nada. Então assim, a facilidade que eu tive para iniciar em opções binárias foi bem melhor, por ser bem mais acessível. E o estudo sobre os gráficos, ele era geral. Se eu estudasse sobre os gráficos em opções binárias, o mesmo estudo sobre os gráficos, eles também poderiam se encaixar em Forex, em B3, entendeu?
Então eu pensei, já que eu posso estudar de uma forma mais acessível, o meu risco seria bem menor, mas o conteúdo em si é tudo a mesma coisa, eu vou iniciar aqui. Se eu perder, que perca 50. Só que não foi isso que aconteceu. Eu colocava 50, fazia 150 e tirava. Colocava 50, fazia 400 e tirava. Foi aí que isso começou me animando. Porque a gente sabe como é difícil hoje em dia você conseguir um dinheiro trabalhando. Se você tiver um trabalho que você ganha R$500 por dia, R$400 por dia, e você não estiver tendo tanto esforço, fica aí, né? Ah, não quero ser rico, eu só quero manter aqui o meu tempo com a família e minha graninha, fica aí, tá ótimo. Agora, se você ganha 100 ou 200 ou 300, suado, ralando, se matando, eu te recomendo você conheça um pouco das diversificações do mercado financeiro. Então, assim, lá atrás isso me ajudou demais, essa introdução ao mercado financeiro. E como não tinha tanto conteúdo na internet do que eu precisava, eu comecei também ajudando as outras pessoas, compartilhando um pouco dos meus estudos. Aí que eu percebi o quanto que estava sendo útil esses conteúdos que eu estava ensinando. Tinha muita gente comentando que estava funcionando, que estava fluindo. E eu falei, vou continuar. Então, como eu não tinha muitas condições para investir, eu só colocava 50, 100. Nem sempre dava certo. Porque teve alguns processos. Tem um processo de ganância, gerenciamento, mentalidade, perca. Tem um processo que as pessoas não acreditam em você, tem um processo que você não sabe se aquilo é verdade. Então, olha só o processo que você vai ter que passar. Família, amigos, cônjuge, enfim, né? Aqueles que têm mente fraca não chegam longe, porque infelizmente vão destruir a mente dele. Sai daí. Eu já ouvi que eu era viciado por pessoas que eu mais amava, falando que eu ia perder tudo. E hoje as mesmas pessoas que falaram isso de mim são as mesmas pessoas que, vamos dizer assim, na fase boa, surfam na minha onda, né? Vou usar esse termo não, que me senti um coroa agora. Mas enfim, eles estão aí. Enquanto a grana vem, aproveita também, enfim. Então não adianta. Se você conseguir, as pessoas vão te aplaudir. Se você não conseguir, as mesmas pessoas que iriam te aplaudir vão falar, eu te avisei. Então você não deve ouvir, você não deve dar ouvidos para essas pessoas. Você tem que entender o que você quer, entender a lógica, entender as suas estatísticas pessoais, ver se isso combina contigo, separar de forma consciente um valor para você começar e ver se dá certo. Se no meio do caminho você perceber que aquilo não é para você, foi mais uma coisa que você tentou. Mas eu não digo que foi mais uma coisa que você tentou e não deu certo. Eu não digo isso, porque Thomas Edison tentou muitas vezes muitas coisas. Ele patenteou mais de, 1000 invenções. Entre elas, umas é a lâmpada. E pergunta para ele se ele teve algum fracasso. Né? Não pergunta porque ele já foi, mas tem uma história que diz que ele disse que ele não fracassou. Ele só descobriu várias formas de como não iniciar um negócio. Né? No caso dele, as invenções. Então, se você iniciar no mercado financeiro e você vê que é para você, parabéns, eu te ajudei a você concluir mais uma etapa de sucesso na sua vida. Agora, se você entrar para o mercado financeiro, caminhar com as suas próprias pernas, pegar auxílios, pegar ajuda e você persistir e não der muito certo, parabéns, você tentou mais uma coisa, você não está parado, você está agindo. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu esse bate-papo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe os nossos vídeos, que aqui eu posto bastante conteúdo de gráfico, ensinando, mas também de vez em quando eu posto esses vídeos, trocando a ideia, te motivando, falando contigo, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Abraço para você e sua família. Persiste, porque você seguindo de uma forma honesta, de uma forma tranquila, eu tenho certeza que a vitória é certa. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Abraço.